Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um fórum sobre perícia. Um fórum especial, o último do ano, último fórum de um projeto muito especial, né? Aí do José Marcos, do presidente Pedro Afonso, que é quem fala com a gente hoje sobre perícia tributária em operações de sociedades cooperativas. Sejam bem-vindos, boa noite, presidente, por favor. Obrigado a todos, a presença de todos, mais um ano, fechando este ano os 20 anos certinho de existência do Fórum de Perícias. E isso é só um orgulho para nós todos, a nossa paciência, a nossa resiliência e o crescimento da categoria. Devolvo a palavra à Denise para que a gente dê continuidade a essa dinâmica de hoje. José Marcos, seja bem-vindo. Por favor, fale algumas palavras aí sobre esse momento, o último fórum, como é que foi esse ano aí para vocês? Tá ótimo, obrigado a todos. É sempre um prazer muito grande, né? Uma satisfação estarmos aqui há tantos anos compartilhando conhecimento. Acredito que a essência do fórum tem sido preservada e é justamente essa situação, estarmos juntos, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, divulgando conhecimento, né, para que a categoria como um todo, os colegas, enfim, sempre abertos também, né, recepcionando não só economistas, mas contadores, administradores. Nós temos muitos colegas de absoluta competência, né, que compartilham os seus conhecimentos conosco. E esse é o espírito. Essa é a verdadeira causa que nós defendemos ao longo desses anos todos. E o Fórum de Perícia está ativo aí perante o Conselho Regional de Economia. Então, quero agradecer a todos aí por essa presença, por esse prestígio, e vamos lá, né? O último fórum, eu acho que 2022 foi excelente, e pretendemos que 2023 seja ainda melhor. E para isso a gente sempre conta com a colaboração de vocês, enviando a nós, a presidência, né? Aos departamentos aí do Corecon, as perguntas, os temas que vocês entendam que sejam importantes, né? E a gente busca o material necessário para atender a essas demandas. Tá? Muito obrigado a todos. E vamos lá, vamos à apresentação do Pedro Afonso, que, mais uma vez, né, deixa aí de lado as suas questões e passa a compartilhar conosco aí a experiência vivida. Pedro, obrigado mais uma vez pela sua colaboração e é com vocês. Hoje o tema nosso é perícia tributária em operações de sociedades cooperativas. O tema é muito interessante, eu tenho atuado eventualmente em casos assim, e eu acho que ele é interessante por dois motivos, assim que não tem nada a ver com o caso específico que a gente poderá vir a tratar aqui. O primeiro é o seguinte: penso eu que a expansão de perícias tributárias, quer dizer, o número de perícias tributárias está crescendo muito. Eu tenho sido indicado assistente técnico para muitos casos, tanto na Justiça Estadual, referendo-se a tributos estaduais e municipais, quanto na Justiça Federal. O nosso sistema tributário é bastante intrincado, e mais que isso, as próprias decisões dos tribunais, elas às vezes permitem que as partes discutam teses jurídicas. E ao discutirem teses jurídicas, muitas vezes também propiciam um trabalho técnico, um trabalho de levantamento, a partir de cada uma das suas teses, né? Quer dizer, uma parte tem uma tese jurídica, a outra parte tem outra tese jurídica, e isso faz com que se permita pelo menos dois trabalhos técnicos baseados na interpretação jurídica, que o perito, naturalmente, não deve fazer, quer dizer, não deve ser iniciativa do perito assumir uma tese jurídica, mas sim, com base nessa tese jurídica, elaborar os seus cálculos. Se essa tese jurídica for vencedora, os cálculos dele, sendo feitos de forma correta, serão os válidos. Se a sua tese jurídica não for acolhida, naturalmente os seus cálculos também não serão. Mas é uma fonte de trabalho interessante. Por isso que eu acho
que é bastante positivo, e eu tenho feito isso nos últimos anos, muitos anos. Eu, sempre que posso, leio livros da área de perícia tributária e também faço cursos mais curtos, muitas vezes à distância, e existem vários cursos sobre essa área tributária, processo tributário, processo administrativo tributário, processo judicial tributário, para entender o que está sendo discutido e também ver como é que eu posso vender esse trabalho para os meus clientes, no caso, como assistente técnico. E aqueles que são peritos do juízo também vão ter a oportunidade de acrescentar ao seu currículo um determinado estudo sobre perícia tributária, e não são muitos os que fazem, por isso acho que os juízes, no caso dos peritos do juízo, vão ficar até satisfeitos de contar com um profissional gabaritado para fazer, para dirimir as dúvidas factuais, as dúvidas que podem ser esclarecidas na perícia. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é a questão das operações de sociedades cooperativas. A gente vai conversar um pouquinho sobre sociedades cooperativas, mas o que eu tenho visto, eu não sei se a minha visão é a melhor do mundo, mas eu tenho percebido isso, então é que cada um veja também. Nós temos muitas e muitas cooperativas no Brasil todo. Diga, José Marcos, alguma coisa? Sim, Pedro. O colega Marco Antônio está pedindo aí, se for possível, para você maximizar um pouquinho aí a tela, aumentar um pouquinho o tamanho. Olha, eu tenho essa tela, ela é complicada, mas vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo assim. Estaria melhor assim? Acho que está melhor, né, Marco? Tudo bem, Marco? Acho, Ok? Tá. acho que Vamos sim, tentar viu? dessa maneira Tá. aqui. Porque esse formato aqui De imagem, né? de imagem, ela não ficou boa para esse tipo de coisa, para aumentar. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu inverter aqui para mim. Então, o segundo ponto são as sociedades cooperativas. Nós temos cooperativas no Brasil todo, de diversas naturezas. Cada uma de um tamanho, maiores, menores. O que eu tenho visto é que, especialmente nessa área de assistência técnica pericial, elas têm muitas dificuldades. Elas não têm peritos especializados em operações societárias, desculpe, em operações relacionadas a cooperativas. Então, também penso que um outro campo bom para se estudar são as sociedades cooperativas e suas operações, ou seja, as operações de serviços que prestam e também a parte tributária, a análise financeira, etc. Então, imagino que seja um bom caminho. Eu vou dar algumas indicações de site para aprofundamento aqui. Vamos lá adiante. Primeiro fato aqui que eu estou, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho só, porque senão aí eu que não enxergo direito. Aqui. Eu estou dando aqui o símbolo da OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, que tem esse link aí embaixo. É só vocês colocarem OCESP no Google. Ela reúne cooperativas salvo engano, de 8 ramos diferentes. Então, você tem cooperativa habitacional, cooperativa de saúde, você tem todos os tipos de cooperativas de consumo, cooperativas de produção, cooperativas agrícolas, tem todos os tipos de cooperativa. E é interessante porque lá tem muitos subsídios sobre cooperativas, sobre o mundo cooperativista. Então, quem quiser trabalhar nesse campo de cooperativas, e são, como eu disse, milhares de organizações, sociedades cooperativas, acho que podia partir do site da OCESP, para dar uma olhada. A OCESP, evidentemente, é do Estado de São Paulo. Nós temos a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que também tem um site. Como eu estou mais acostumado a olhar o site da OCESP, eu estou recomendando, mas nada impede que se veja em nível nacional também, né?
Antes disso, ela tinha... deixa eu ver se é isso. Perdão. Aí, nós estamos falando de questões tributárias relacionadas às operações em cooperativas, em sociedades cooperativas. De onde costuma surgir essa questão? Ou qual é a formatação jurídica que normalmente se dá a essa discussão sobre tributação nas sociedades cooperativas? Na verdade, a sociedade cooperativa, nós vamos ver a qualificação dela logo em seguida, normalmente ela tem dois formatos, poderíamos chamar de dois formatos ou duas naturezas. Uma é a natureza econômica. O que é a natureza econômica? É a que dá sustentação, que dá sustento a ela. É o serviço que ela presta. Vamos supor uma cooperativa médica. O que ela faz? Uma cooperativa dos médicos. Ela é uma cooperativa de profissionais que, por sua vez, prestam serviços médicos. Uma cooperativa de saúde, que é um pouco mais amplo, que são, por exemplo, as Unimedes. O que ela faz? Ela presta serviços para um determinado número de associados na área de saúde, substituindo ou como um plano de saúde desses privados que a gente tem. A Unimed também é privada, né? A cooperativa é privada, mas ela tem uma natureza não pública exatamente, mas uma natureza mais comunitária, porque envolve cooperados, de um modo geral, e não apenas sócios de um plano de saúde. Por exemplo, você sabe quem são os sócios da ANIL, você sabe quem são os sócios de outros planos de saúde. Na cooperativa, você tem um conjunto de pessoas que se unem para formar uma cooperativa com o objetivo de ter assistência médica. E esse caso, ela é uma cooperativa, a gente vai ver a natureza disso, né? Então, de onde surge? Quer dizer, qual é o tipo de processo que envolve a perícia tributária? Normalmente, advém de um lançamento fiscal operado por um dos agentes tributários, que são o Estado, o município ou a federação, ou federal. Então, são os auditores municipais, estaduais ou federais que lançam um auto de infração ou um auto de débito tributário, de um modo geral, depende da natureza. Então, o que ocorre? Quando a cooperativa entende, e aí não só a cooperativa, mas essa parte tributária, que eu tenho vários casos trabalhando, já trabalhei muito e continuo trabalhando, a empresa ou aquela que foi autuada, a entidade, no caso cooperativa, ela, não se conformando com aquele lançamento, vai se defender. E a forma dela defender é anular o débito fiscal. Ela vai dizer, o valor, não há erro nenhum, então o nosso débito é zero, ou, então, pedir para anular o débito fiscal para se conseguir apurar qual é o débito fiscal correto a partir daquelas teses que foram, daquelas legislações que foram lançadas pelo agente fiscal, né? Isso normalmente ocorre assim. Pode ocorrer numa outra situação, que é menos comum, que é na defesa de uma execução fiscal. Porque aí nós não estamos falando do primeiro ato da administração, que é o lançamento, o auto de infração, e que se quer anular, mas estamos falando de uma cobrança por via de execução fiscal vinda do ente público, que é uma execução normal, como nós temos ações de cobrança ou ações de execução no âmbito civil. Só que, para chegar aí, uma execução fiscal demora 3, 4, 5 anos. E as cooperativas, por exemplo, muitas delas participam de licitações. Elas participam de processos licitatórios em que elas precisam ter as suas certidões de débito, certidões negativas de débito fiscal, de acordo. Por exemplo, no Corecon São Paulo,
quem patrocina, olha, quem gere o plano de saúde dos funcionários é a Unimed-FESP, a Unimed, Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Se ela não tiver a certidão, nós não podemos contratá-la, porque a lei de licitações proíbe isso. Então, ela evita que se chegue a uma execução, porque a execução já vai ser lançada lá como débito dela. Ela vai ficar anos para receber essa execução, né? Ela é lançada a dívida ativa, depois da execução, e, enquanto isso, o nome dela está, vamos dizer assim, negativado junto aos órgãos públicos. Então, ela não pode participar de licitações, ela não pode entrar numa concorrência para, por exemplo, prestar serviço de plano de saúde para os funcionários públicos. Por isso que, normalmente, já essa perícia tributária já vem aqui na ação anulatória de débito fiscal. Uma coisa que é fundamental, que é razoavelmente grande, e que eu gostaria que vocês se dedicassem à leitura, porque daqui saem todos os outros argumentos de natureza jurídica, e esses elementos de natureza jurídica, por sua vez, eles acabam por direcionar as ações periciais, porque é a partir da natureza jurídica, das teses jurídicas, que você vai fazer o levantamento dos fatos. Essa lei 5764, de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, já teve algumas alterações nesses 51 anos, mas ainda vale como um todo. Então, a minha sugestão, se vocês quiserem conhecer o que é uma cooperativa, a primeira coisa a ler é a lei que define o cooperativismo e o que é uma cooperativa, o que faz, quais são os atos, etc, etc. Tá? Então, essa sugestão. Claro que eu não vou ler aqui, são muitos artigos, depois vocês vão fazer isso com vagar. Eu vou destacar aqui apenas o que diz alguns artigos. No caso específico, eu vou destacar o que diz o artigo 6º dessa lei. E o que ele diz? Ele caracteriza, ele divide, né? Ele segmenta as sociedades cooperativas. As sociedades cooperativas são consideradas singulares as constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou corretas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Então, estamos falando de plano de saúde, mas podemos falar também de cooperativas de crédito. Nós temos um número grande hoje de cooperativas de crédito e que estão dentro de dois grandes sistemas, o Sicob e o Sicredi. São dois grandes sistemas que organizam as cooperativas de crédito no Brasil. Então, normalmente, uma cooperativa de crédito, eu acho que não tem exceções, ou elas estão vinculadas ao Sicredi ou está vinculada ao Sicob. E, a partir daí, essas cooperativas, a partir da autorização do Banco Central, elas passam a exercer funções de operações de crédito, de captação de recursos, etc. Elas trabalham como uma instituição financeira normal e hoje já podendo praticamente todas as operações que um banco comercial tem, as cooperativas também têm, com a vantagem de ter um custo, em termos de empréstimos, por exemplo, mais barato do que a média dos bancos. E também que os lucros advindos da atuação da cooperativa de crédito, ele vai ser distribuído entre os cooperados. Então, mesmo aqueles que não tomam crédito, que esses que tomam crédito vão ter juros, por exemplo, mais em conta do que no banco, mas aqueles que não tomam crédito vão participar também dos lucros. Então, vai poder haver distribuição desses valores, né? Depois nós temos então essas singulares, elas são aquela base, vamos dizer assim, aquela cooperativa que é operacional, ela que presta o serviço direto. Uma Unimed, vamos dizer, de Franca, o que ela faz? Ela presta serviços
titulares, aqueles que aderem como cooperados da Unimed de Franca. Também prestam serviços a empresas que querem planos de saúde para os seus funcionários, né? Ou pessoas físicas que querem aderir aos planos. A mesma Unimed de Franca, por convênio com outras Unimeds, ela atende clientes de outras Unimeds e assim por diante. Mas ela é singular, ou seja, ela em si é uma única cooperativa. Já as cooperativas centrais ou federações de cooperativas, elas são constituídas por pelo menos 3 singulares, podendo excepcionalmente admitir sociedades individuais. É aquilo que a gente chama de cooperativa de segundo grau. Elas também são cooperativas, mas elas são cooperativas de cooperativas. Ou seja, quem são basicamente os cotistas dessas cooperativas? Cooperativas singulares. Pode também haver outros sócios nas cooperativas centrais, nas cooperativas de segundo grau, mas tem que ter, no mínimo, 3 cooperativas. Depois vocês vão perceber que isso tem muito a ver com aquilo que a gente chama de ato cooperativo. Eu já vou falar dele, que é o fundamental para a gente decidir sobre a tributação ou não de uma ação, de uma operação de uma cooperativa. E depois você tem também uma outra circunstância, que são as confederações de cooperativas, as constituídas pelo menos de 3 federações, da mesma ou de diferentes modalidades. Seria uma cooperativa de terceiro grau. Por que se faz esse segundo e esse terceiro? Para fortalecer o sistema. Porque uma cooperativa só simples, ela, por vezes, ela não tem clientes suficientes, ela não tem cooperados suficientes. Mas, se ela conseguir, tem capacidade para atender cooperados de outras cooperativas, ela vai poder operar e com, vamos dizer assim, com pouca capacidade ociosa, e vai dar resultado. E também, qualquer cooperativa ela tem uma sede. Então, se ela é sediada em São Paulo, ela tem muita dificuldade de prestar serviços a um cooperado seu que, por acaso, mora ou mudou-se para Ribeirão Preto. Então, o mais fácil é que a cooperativa de Ribeirão Preto atenda este cooperado da cooperativa de São Paulo e mande a conta de quanto custou lá para a cooperativa daqui. É como se fossem, vamos dizer, as filiais, né? Não é filial, porque cada uma das cooperativas tem uma personalidade jurídica, mas tem esse entrelaçamento. Vamos adiante. No artigo 79 da lei que eu mencionei, da Lei 5764, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Olha, não se pode descartar isso, que é uma das coisas mais fundamentais. As cooperativas, elas não precisam obrigatoriamente servir só aos seus cooperados. Não é uma obrigação servir só aos cooperados. Só que, nós vamos ver adiante, quando o serviço é prestado para os cooperados, ela é imune em termos tributários. Mas, se ela prestar serviço a quem não é cooperado, ou que ela pague a quem não é cooperado, aí começa a tributação. Então, uma cooperativa presta serviços aos seus clientes, aos seus cooperados, ela não tem tributação. Isso é um ato cooperado. Se várias cooperativas fazem parte de uma cooperativa maior, de uma federação de cooperativas, também não há essa tributação. Tá? Então, essas noções elas são importantes porque já estão firmadas no nível de Supremo Tribunal Federal, de Superior Tribunal de Justiça. Trago aqui para vocês uma decisão que é de 2005, mas ela é totalmente atualizada, não tem mudança nenhuma na normatização. Diz aqui o seguinte: processo civil e tributário, contrato de seguro-saúde, ISS e bitributação. Nas operações decorrentes do contrato de seguro-saúde, o ISS não deve ser tributado com base no valor bruto
entregue à empresa que intermedia a transação, mas sim pela comissão, ou seja, pela receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para terceiros, efetivamente prestadores de serviços. Então, aqui uma outra questão que não é diretamente ligada ao ato cooperado, mas é alguma coisa fundamental. Ao contrário das empresas que pagam tributos normalmente sobre o todo do seu faturamento, por exemplo, paga ISS sobre o todo da sua prestação de serviços, há exceções, mas nesse caso é o seguinte: vamos imaginar que a soma das receitas de uma cooperativa em determinado mês, essas receitas vêm das mensalidades que são pagas pelos seus associados, pelos seus cooperados ou por aqueles que têm aquele determinado plano de saúde, por exemplo, se for o caso de plano de saúde, de cooperativa de saúde. 1 milhão. Só que ela, para poder manter a operação, ela pagou R$800 mil para os prestadores de serviços. Quem são os prestadores de serviços de uma cooperativa, por exemplo, de saúde? São os hospitais, que internam pessoas que têm um plano de saúde X, são os médicos que atendem, são os laboratórios que fazem exames. E todos esses laboratórios, médico, hospital, todos eles repassam ao plano de saúde a conta. Então, eles têm um convênio, evidentemente, entre o plano de saúde e o hospital, laboratório, médico, e vai ter uma tabelinha. Então, quanto é que eu pago por procedimento? Então, o procedimento é um exame de sangue simples. Então, vamos imaginar que o plano pague para o laboratório R$15 pelo exame. Não sei quanto é. É um valor bem baixo, porque normalmente é bem baixo, né? R$15. Então, esses R$15 têm que ser passado para o laboratório. Isso entra na conta de despesas da cooperativa. E deu lá 800 mil. Então, qual é o valor base para o cálculo do ISS? 200. Porque é 1 milhão de faturamento menos 800 mil de despesas. Não é 1 milhão. Não é por 1 milhão, e sim por 800. Tem uma semelhança com o ICMS e o aproveitamento do ICMS anterior. Por quê? Porque quando o médico prestou o serviço, ou quando o hospital prestou o serviço, normalmente ele também tem que ter feito o recolhimento de ISS sobre a prestação de serviço dele, a não ser que ele seja não tributável, a operação dele. Pode acontecer. A mesma coisa com os laboratórios. Então, é uma cascata. Esse ISS vai lá em cima, apenas naquilo que eles chamam de comissão, que é a diferença entre as receitas e as despesas, né? Então, esse ponto aqui é fundamental também, porque a Prefeitura de São Paulo é mestra nisso, que quer tributar a receita total, mas a receita total não é tributável. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, quesitos de um caso que eu estou fazendo, quesitos tanto da Prefeitura quanto da cooperativa. E vocês vão perceber que a Prefeitura está torcendo as normas. Vocês vejam, essa decisão aqui é de 2005. A Prefeitura veio com um manual para esse tipo de coisa aqui, para o valor base de incidência de ISS, em 2012. Ela já sabia dessa decisão de 2005, mas ela veio em 2012 mudando e voltando ao que ela quer, quer dizer, tributar o valor bruto, né? Então, imagine. Vamos adiante. Agora, eu queria trabalhar com vocês, em vez de falar mais sobre o caso, trabalhar em cima dos quesitos que são apresentados normalmente pela municipalidade, às vezes varia um pouco, depende do caso, e também os quesitos apresentados pelo contribuinte.
que, com base nos quesitos, a gente vai ter uma ideia do que se quer levantar e de quais são os elementos que nós precisamos para isso, né? A municipalidade, nesse caso que eu me referi aqui, ela fez o seguinte: a discussão naturalmente, o ISS, incidente sobre, nesse caso, sobre o que a cooperativa central paga para as cooperativas que fazem parte do seu sistema. Ou seja, o ato cooperativo. A discussão é se a cooperativa central pode ou não abater o valor total que é faturado pelas cooperativas que fazem parte dela. Por quê? Porque a cooperativa singular, ou seja, voltando ao exame um exemplo da Unimed de Franca, essa cooperativa central ela também tem clientes, ela também tem pessoas associadas que têm seus planos de saúde. Só que eles, por acaso, moram lá em Franca. E, quando eles moram em Franca, a Unimed de Franca faz o atendimento e depois repassa para a Unimed Central o custo. Então, o que eles estão colocando? Havia um problema aqui, depois vocês vão ver nos quesitos, que o sistema da prefeitura, para fins de registro dessas operações imunes ou isentas, ele foi bloqueado pela própria prefeitura. Ou seja, a prefeitura não deixava as cooperativas e os planos de saúde, porque é um sistema para plano de saúde, na verdade, não deixava entrar no sistema para poder fazer a indicação das notas imunes. E depois, a prefeitura lançava o auto de infração, dizendo que a cooperativa ou o plano de saúde não lançou no sistema da prefeitura as notas imunes. Espera aí, mas nós temos prova de que não conseguimos lançar. Então, o problema é da prefeitura e não nosso. O nosso problema devia lançar. Mas se a prefeitura não abrir essa possibilidade, como culpar a cooperativa ou o plano de saúde? Então, é a primeira pergunta. A requerente emitiu notas fiscais eletrônicas com indicação de serem operações imunes ou isentas? Então, isso depende. Aí, é uma questão de compliance da própria contabilidade, porque deveria constar naquelas determinadas notas que elas são isentas ou imunes. Porque pode ocorrer de não haver em todas as notas isso. Olha, o caso que eu estou fazendo, eu vou dizer um número para vocês, ou vocês vão ficar assustados, ou vão falar, não vou entrar nem nisso aí, porque dá muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, são multas de 2 anos. A cooperativa para quem eu trabalho emitiu em 2 anos 585 mil notas fiscais. Ela emitiu. Essas notas teriam que ser tributadas, abatidas lá as despesas com as cooperativas, as Unimedes e também os prestadores de serviço, né? Quando nós fomos fazer o levantamento para poder fazer a distinção do que era isento, do que não era, do que era imune ou não, nós descobrimos, pasmem, que existem relatórios agregados a essa 585 mil notas, que totalizam, em número de linhas, o relatório, em número de linhas, cada relatório é de 8.500 linhas, que cabe tudo, né? Na verdade, são especificações, nem todas as linhas, a maioria das linhas não está preenchida. Deu 1 bilhão, não estou mentindo, 1 bilhão 534 milhões e não sei quantas linhas. Mas um perito tendo que analisar 1 bilhão 534 milhões de linhas. Então, nós temos que partir para um outro tipo de perícia, porque isso é impossível e não dá para realizar em menos do que alguns anos uma perícia dessa natureza. Por mais que a gente consiga manipular o relatório, e é possível manipular o relatório, ele vai ter que ser associado ao mês, vai ter que ser associado a uma série de coisas, e aí não dá para você misturar linhas. Então, você teria que fazer um trabalho muito firme nisso daqui para conferir os valores. O segundo item que a municipalidade pergunta é qual é a origem dos valores constantes nas notas fiscais emitidas como imunes isentas. Trata-se de valores que a requerente
entende que deveriam ser deduzidos na DPS e assim abatidos da base de cálculo do preço do serviço. No caso, o DPS é Declaração de Planos de Saúde. Tá? Isso tem na Prefeitura de São Paulo, tem algumas prefeituras que também têm um sistema parecido com esse, nem sempre chama DPS. Se vocês forem trabalhar em prefeituras que não são de São Paulo, vão ter que descobrir o nome, eu não sei. Mas tem prefeituras que têm um sistema semelhante para essa informação. Então, o que vai ter que ser visto, o que o perito vai verificar, é justamente se aquelas notas que forem emitidas como imunes isentas estariam ou não dentro daquilo que é conceituado pelo contribuinte como notas que deveriam ter sido incluídas no DPS. Né? Essa é a pergunta. E aí, pode ser que não. Pode ser que elas não fossem isentas de imunes. Então, o perito vai ter que levantar isso também. E a isenção à imunidade depende do ato cooperativo, depende, por vezes, do prestador de serviço, natureza do prestador de serviço e assim por diante. Estava a requerente albergada por imunidade ou isenção? No caso, ela estaria albergada, ou seja, coberta por imunidade ou isenção, se a operação fosse imune ou isenta, por algum motivo, principalmente o ato cooperativo e as deduções relativas a prestador de serviço. Sim, teria, mas não a requerente como entidade, e sim a operação da requerente, sim. Porque o que significaria uma requerente albergada por imunidade ou isenção? Significaria que todas as operações dela seriam imunes ou isentas. É o que consta lá no artigo 150 da Constituição Federal, que fala sobre a imunidade, a isenção, e que trata de entidades dedicadas à educação, dedicadas à saúde, né, e à assistência social. Essas três entidades, desde que classificadas, elas seriam imunes ou isentas. Elas têm que comprovar essa qualidade, ano a ano, isso é o que todos os municípios pedem, né? Que elas têm que se requalificar, ou seja, tem que provar ano a ano, mas elas podem continuar isentas, desde que garantidas as condições de realidade, ou seja, que elas realmente tenham uma atuação na educação, tenham uma atuação na assistência social, por exemplo, a idosos, a crianças, etc., ou voltados a serviços de saúde. Então, esses três têm a imunidade, mas como entidade. O que a gente está discutindo, na verdade, não é uma isenção, porque uma cooperativa não é exatamente imune ou isenta em todas as operações, e sim apenas em algumas das operações, aliás, na maioria das operações, mas não todas. Então, é importante perceber que o perito, se ele responder aí que ela estava albergada por imunidade simplesmente, ele não está muito correto. Por quê? Porque ele não está perguntando, ou aliás, a pergunta não é a entidade, é as outras requerentes. Nas notas fiscais consta a informação de que os serviços são imunes na prefeitura e que não exigia isso. As informações nas notas fiscais declarando operações como imunes isentas são corretas ou inexatas? Agora, vocês imaginem o seguinte, tem que examinar as 580 mil notas. Entendeu? Olha o perito que tem que fazer. Por quê? Porque ele teria que olhar nota a nota e saber quais são os serviços embutidos. Mas ele pode cobrir isso com outras circunstâncias, pelo menos cerca de 75%, a gente já fez essa conta nesse caso específico desse processo, 75% das operações são imunes naquela cooperativa determinada. Então, só que acontece que não tem jeito, precisa olhar as notas fiscais, e é justamente aí que chega a outra figura. Quando isso é imenso, do jeito, volume de documentos, volumações, aí partir para uma outra coisa. Vamos a gravar. Então, eu estava comentando que quando a dimensão da perícia é absurdamente alta e que você tem uma certa confiabilidade por amostragem, mas é justamente aí que tem que demonstrar a confiabilidade. Por isso é que, nesse caso específico, que envolve 1.534
4 milhões de linhas, está sendo recorrido, o perito e a gente também, recorrendo à auditoria externa, quer dizer, todas as auditorias externas de verificação, de compliance, de procedimentos estão sendo trazidas para dentro dos autos, para demonstrar que já houve a conferência desse tipo de análise e que há uma situação de confiabilidade nas informações prestadas. Também nós estamos trazendo informações relativas aos procedimentos adotados, no caso médico, no caso de notas fiscais, seja de prestadores de serviço, seja de Unimedes, ele passa primeiro por um departamento de contas médicas. O que é um departamento de contas médicas? É um departamento que vai verificar a razoabilidade daquele faturamento. Porque pode ocorrer uma situação em que um prestador de serviço, um hospital, cobre uma conta astronômica do plano de saúde. E o plano de saúde ele tem um padrão, quanto é que custa para determinadas operações, quanto é que custa. De repente, alguém que devia ter ficado na UTI por 2 dias, ficou 20 dias na UTI. E o hospital vai cobrar os 20 dias de UTI. Mas aí, qual o motivo de ficar 20 dias na UTI? Então, tem uma auditoria técnica do médico, do departamento médico, para depois você fazer uma auditoria do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem que levar para os autos, e aí eu estou dando só exemplo do que a gente está fazendo, levar para os autos informações extra-processo para mostrar a confiabilidade da perícia por amostragem, que não é a melhor do mundo, mas, em alguns casos, tem que ser feito dessa maneira. Não há como. A emissão de documentos fiscais foi realizada corretamente, ou seja, houve aí, já aprovado nos autos, uma falha no sistema DPS, Declaração de Plano de Saúde, e a prefeitura está dizendo que deveria ter sido feito. Mas a própria prefeitura não deu acesso. Mas ela está fazendo a pergunta. Ela corre o risco de receber a resposta. A resposta é sim. Não foi cumprido porque o sistema da prefeitura não estava funcionando. Pode ocorrer essa situação, conforme folhas tais e tais dos autos. Vamos adiante. Aí, os quesitos da municipalidade continuam, né? A base de cálculo do auto de infração, o auto de infração que está em discussão, essa multa aqui é de hoje beira 450 milhões, tá? De reais, 450 milhões de reais, esse auto de infração, esse débito fiscal. Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, está correto, isto é, corresponde aos valores declarados das notas fiscais de serviço eletrônico, como se as operações fossem imunes ou isentas. Houve um erro aqui de quesito da parte da prefeitura, né? Ele se confundiu aqui. Na verdade, um lançamento fossem isentas ou imunes, ou seja, como se todas fossem tributáveis. Por quê? Porque faltou aquela declaração do plano de saúde DPS. Então, ele falou, olha, vocês, na verdade, não declararam nenhuma, então todas são tributáveis. E aí, quanto foi o recolhimento? O recolhimento foi X, então o acréscimo de ICMS é mais ou menos 180 milhões por ano, em torno disso na época. 180 milhões. Então, está aqui lançado 180 milhões, que hoje já são 450 na soma dos 2 anos, né? Soma dos 2 anos. Então, houve aqui um erro na fixação do quesito. Mas, o que ele quis dizer era justamente qual foi a base de cálculo utilizada pela prefeitura para fazer o lançamento. No artigo 57 do decreto 53.151/2012, regulamento do ICMS, que é municipal, constava como possível abatimento do preço de serviço ou apuração pela diferença entre os valores cobrados e os repassados para pagamento de serviço, valores repassados a plano de saúde. Na verdade, isso aqui seria uma interpretação da parte do perito, não seria tão absurdo ele responder. O artigo 57 se constava. Mas vocês vejam que essa é uma forma de fazer perícia que contraria as normas que o próprio Supremo Tribunal Federal definiu. Lembra daquele julgado, Superior Tribunal de Justiça, aquele julgado que eu mostrei? Ele fala exatamente o contrário, que sempre há uma redução, uma dedução, um abatimento
do custo do serviço daquele preço fixado. Justamente por quê? Porque a tributação é sobre aquilo que eles chamam de comissão, ou seja, sobre a diferença entre a receita e a despesa. É possível identificar, com base na documentação, se os valores constantes das notas, como imunes, referem-se totalmente a pagamentos a serviços hospitalares médicos relativos à cobertura de eventos relacionados a atendimentos cobertos pelo plano de saúde de seus clientes beneficiários. Vocês vejam, o que ocorre numa situação dessa? É emitida uma nota para a Unimed Central, o nome do titular do plano, o nome daquele que usou o serviço, né? E a partir daí, então, você tem o que da prefeitura, num caso de 450 milhões, simplesmente a saúde Unimed, ou há valores relativos à Unimed, só repassa os custos relativos a esses procedimentos médicos. Né? Então, prestadores, de um modo geral, hospitais, médicos, laboratórios, mas nenhuma taxa de serviço, nenhuma margem. Então, o problema é o volume, mas que vai chegar. 11. Os valores considerados pela recorrente, quando os repassa a outras entidades, possuem comprovação contábil ou documental, além dos planilhas. Bem, gente, vocês só imaginarem o seguinte: 580 mil notas, cada nota refere a aproximadamente os procedimentos todos, as requisições de remédios. Então, o camarada vai lá, o médico pede para colocar mercúrio. Bem, isso custa, então entra na conta e vai assim por diante. Então, vocês imaginam como fica, né? Então, o que a prefeitura quer é o quê? Que a gente prove lá na base o que foi gasto na base para ser cobrado da central. Ela não pode abater, então ela é média de faturamento de uma situação de isentos, de não isentos, fez uma média, só que ela fez uma média de proporcionalidade de 2 meses antes, porque até então ela não tinha um fechamento do mês para poder recolher o tributo. E vai dar uma diferença, porque ela usou no mês de janeiro de 2015 a média de 11 de 2014. Vários meses o recolhimento foi, inclusive, maior, porque diminuiu os atendimentos, no final das contas. Né? E os quesitos do contribuinte são bastante simples, e, na verdade, eu nem vou ler para evitar, mas, basicamente, ela repete esses conceitos que eu acabei de falar. Agora, o que nós fazemos com tudo isso, com todas essas questões, na perícia tributária? É justamente esse confronto de valores, porque o ente público ele é muito difícil de lidar numa perícia, muito difícil. O ente público ele não ia. Então, o procurador e mesmo o assistente técnico, que geralmente é um funcionário da prefeitura, do estado, do órgão federal, o órgão federal nem sempre, ele vai fazer o quê? Ele vai defender as teses jurídicas do devedor, do credor, né? do caso da entidade pública, das normas. O outro lado vai defender as outras normas. Eu já cansei de fazer processos, eu estou num outro processo que não tem a ver com isso, é uma questão de ICMS, que era tão fácil a juíza definir quais são os critérios técnicos e mandar direto para cumprimento de sentença, porque aí pelo menos a gente fazia uma conta só, né? Aqui não, a gente tem que fazer várias contas. Mas como o juiz resolveu não entrar na seara do mérito, ou seja, não dar um escopo, não reduzir o escopo, aquilo que de fato há dúvidas, ele está mandando fazer tudo. E mandar fazer tudo significa refazer todo o movimento durante 2 anos, 24 meses, com essa quantidade toda de documentos. Ao período do juiz, é evidente, cabe responder os quesitos com o maior cuidado possível, como já o Zé Marcos mencionou, com o maior cuidado possível para não cair em casca de banana, ou seja, sendo de uma forma torta, de uma forma não inteligível.
Eu fiz um outro caso aqui recente, não tem nada a ver com ISS, que é uma dívida de 400, também na ordem de 480 milhões. E um quesito fundamental, o perito simplesmente não entendeu o quesito. Muito claro o quesito, mas ele não entendeu. E isso vira todo o processo. São 480 milhões de reais. Então, precisa prestar muita atenção nos quesitos. Na parte dos assistentes técnicos, eu acho que nesses casos maiores, quando envolve muita coisa, as operações de cooperativas, por vezes, envolvem muita coisa, eu acho que a função do assistente é, tanto quanto possível, sistematizar as informações e oferecer ao perito algo que seja crível, que ele possa aceitar e que ele possa perceber a adequação das atividades da cooperativa que o assistente recebe. Por sua vez, quem é assistente da municipalidade ou do Estado, da Fazenda Estadual, da Fazenda Nacional, vai defender aquelas teses que a gente já conhece. O problema é assim, infelizmente, nesse âmbito de perícia tributária, cada vez mais vale aquele primórdio. Se puder, aquele princípio ao contrário, né? O princípio contrário é o seguinte: se puder complicar, por que facilitar? Então, primeiro, o governo lança lá, a Fazenda lança o tributo. Depois, ele enrola em vários anos ali para provar que ele estava certo. Alguém tem que parar esse negócio, porque é muito processo. No estado de São Paulo, nós temos 9 milhões de processos envolvendo fazenda pública no estado de São Paulo e fazenda pública municipal. É uma imensidão, né? E não anda muito, né? Então, o que eu queria dizer, só para concluir, é que todos esses levantamentos que eu fui falando, assim, eles são difíceis, as cooperativas têm que ter a informação, é possível levantar. O problema é sempre a dimensão disso, né? E eu digo, há um grande mercado de trabalho, não só nas cooperativas, mas no âmbito tributário, de perícia tributária, de modo geral, para assistentes técnicos e para peritos. Eu acho que fiz o que eu achava mais adequado aqui, estou devolvendo a palavra para o Zé Marcos, pedindo desculpa pelo demora. Excelente, Pedro. Imagina. Eu acho que essa abordagem, né? E nós temos aí um caso bastante emblemático, né? No trato de informações de vulto, né? Onde a quantidade de dados a serem extraídos, analisados, né? Confrontados, ele praticamente torna o trabalho, né? Técnico inviável, né? Embora nós tenhamos aí também algumas outras situações bastante interessantes de que, no caso específico, com certeza, tudo isso está devidamente escriturado aí na ECF, né, escrituração fiscal, né, digital aí da cooperativa, até porque já existe aí a obrigação aí já há alguns anos aí de que todos esses dados estejam devidamente escriturados aí por meio eletrônico. E isso pode ser aí uma fonte de informações de extrema relevância, justamente para defender os interesses, aí no caso, digamos, aí da sociedade, da cooperativa, até porque os registros dela poderão indicar com bastante precisão quais são as operações que ela efetivamente considerou como imunes ou isentas, né? Ou seja, aquela parte do faturamento que não deveria estar sendo base de cálculo, né, do tributo aí em discussão. Então, é muito interessante. Eu acho que a dimensão realmente é um fator muito importante para ser levado em consideração quando do estabelecimento da estratégia, do planejamento do trabalho pericial. Isso é fundamental a gente ter em mente, seja como assistente técnico, seja como perito do juízo, ter em mente e conhecer a dimensão daquilo que vai acabar sendo exigido de você é fundamental para que você conduza o processo, né, de consolidação da prova pericial a contento, né? Ou seja, dentro das dimensões que você conseguiu identificar. Então, Pedro, excelente as colocações. E também muito importante a gente ter essa atenção redobrada
na questão dos quesitos, separando de mérito técnico daquelas que podem estar envolvendo um pré-julgamento de matéria de mérito. Pedro fez menção a um dos quesitos ali, onde a interpretação, né, pode levar o perito a tecer um pré-julgamento de uma matéria que escapa ao âmbito, né, técnico da perícia. Então, é sempre importante. Se, de repente, você se limita a reproduzir aquilo que a regulamentação invocada aqui contém, é uma coisa. Mas, se você opina com as suas palavras, é muito complicado de você não invadir uma área ou expressar um juízo de valor a respeito da matéria. Só tenho a agradecer mais uma vez aí por essa colaboração toda, né? E a gente sempre extrai as estratégias, todo o pensamento que precisa cercar aí a atividade pericial, né? Eu queria aproveitar esse momento, então, para poder fazer algumas perguntinhas aqui que nós temos aqui no chat, né? A primeira delas aqui, Pedro, feita pelo nosso querido colega Arnaldo Rizzi, e ele pergunta assim, ó, uma cooperativa obtém o faturamento com cobranças de mensalidades baseada no cálculo atuarial? Sim, sim. A fixação de uma mensalidade, ela obedece isso num primeiro momento. Quando é lançado um determinado plano, se faz um cálculo atuarial, se supondo também um grau de sinistralidade. O que é um grau de sinistralidade? É o valor que das por exemplo, atendimento médico em geral, hospitais, médicos, laboratórios. Então, por exemplo, se um determinado grupo tiver arrecadação de R$ 1 milhão, um determinado grupo, e você tiver gastos com aquele grupo de R$ 700 mil, significa que a sinistralidade é de 70%. E aí a margem que a operadora, tanto as cooperativas médicas quanto os planos de saúde, tem para gastos administrativos, publicidade e alguns outros problemas, seria 30%, ou seja, seria 300 mil nesse caso. Normalmente, os planos de saúde, existe essa fixação inicial, supondo quantos serão os gastos, mas depois eles vão fazendo ajustes de acordo com o gasto do grupo. E, por isso, nós temos aumentos extraordinários nessas operações. A partir de um determinado momento, hoje pouco regulado, esses planos de saúde recebem reajustes fixados pelo governo, mas é muito pouco hoje o número de reajustes fixados pelo governo. Funciona mais mesmo esse cálculo de sinistralidade. Eu digo para vocês porque vou dar 2 exemplos. Posso dar, Zé Marcos? Nesse caso. Sim, aí, claro. o primeiro é a Qualicorp. A Qualicorp, que já há 13 anos, 12 anos, e pouco, quase 13 anos. Ela serve o Corecon, mas também vários outros conselhos, né? Ela, quando foi feito o contrato inicial, eu era o presidente, em 2010, e nós tínhamos um grau de sinistralidade calculado, uma sinistralidade calculada, média de 60%. Então, nós estávamos tranquilos, porque ia demorar 3, 4 anos para chegar em 70%, que era o gatilho. Qual é o gatilho? O gatilho de subir o plano além da inflação, né? Só que isso acabou ocorrendo rapidamente. E hoje a sinistralidade é maior, por quê? Porque aqueles que ficaram no plano estão mais velhos, com laboratórios. E isso faz com que todo o plano tenha. Mas, originalmente, ele tinha um bom preço. Quando ele começou a ter problemas de sinistralidade maior, aí ele aumentou. Por outro lado, também existe um outro caso. Por exemplo, a própria Unimed FESP, que eu mencionei, o plano que trabalha com os... que serve os funcionários do Corecon São Paulo. Então, nós fizemos o ano passado o contrato e este ano era para fazer a atualização. Só que a atualização dos valores deveria vir amparada no aumento, eventual aumento do grau de sinistralidade
dentro daquilo que nós estamos contratando, e não veio. Não veio. Eles deram um aumento sem ter o grau de sinistralidade aumentado. Então, nós voltamos e falamos, opa, não aceitamos. Vamos rever essas planilhas aí. E acabamos conseguindo que não fosse aumentado o plano de saúde. Esse é o conselho que paga, né, para os funcionários. Mas pode ocorrer em planos diversos, de diversas situações. Então, inicialmente, sim, há um cálculo atuarial, a suposição de quanto de despesa dará aquele determinado plano. O número há 10 anos, o número de teto de grau de sinistralidade com que todo mundo trabalhava, era 70%. Com 70% tem um gatilho. Hoje, boa parte dos planos trabalha com 60%, ou seja, diminuiu o grau de sinistralidade e sobrou mais 10% para os planos de saúde usar na administração, no marketing, etc. Tá? Então, os planos apertaram mais, ficaram mais exigentes para aumento de anuidade. Não sei se esclareci todas as dúvidas, Arnaldo. Complementando apenas um pouquinho mais, o Pedro Afonso citou com bastante propriedade a questão do reajuste por sinistralidade, que trata efetivamente aí do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, que nós estamos comentando aqui. Existe um outro reajuste também diferenciado, que é o reajuste financeiro, ou seja, aquele decorrente da inflação dos custos médicos hospitalares, né? Nós temos aí uma tabela, né, bastante específica a respeito das variações VCMH, variação dos custos médicos hospitalares, né? São levantamentos feitos aí por entidades específicas aí do setor de planos de saúde, né? E que definem a inflação de preços aí do setor médico, né? Então, acaba saindo do nosso bolso também, até porque não envolve apenas e tão somente a questão da inflação de preços, mas também do uso, né? A intensidade de uso, e inovações médicas e outros elementos aí, todos voltados ou embasados em cálculos atuariais na sua essência. Na sua aplicação, não, porque são índices específicos, né? Todos podem ter acesso a esses dados e trabalhar e fazer o levantamento pertinente. Então, Pedro, Carlos Alves também faz uma perguntinha aqui, né, para a gente, né, se as cooperativas pagam ou recolhem, né, a contribuição social e o imposto de renda. Na verdade, pagam sim, mas pagam sobre os atos não cooperados, ou seja, sobre aqueles casos em que a pessoa não é cooperada, ou seja, o atendimento é feito para não cooperados, aqueles que assinam o plano, né? Que aderem ao plano e que não são cooperados. Sim, pagam, porque aí a ideia é que aquilo não é ato cooperativo, portanto, é tributável. Está lá no artigo 79, aquele artigo que eu mostrei para vocês. Só uma coisinha, eu trabalhei alguns anos na assessoria de planos médicos, muitos anos, faz muitos anos. E uma das coisas que o plano médico tem que prever não é só o pagamento das despesas deste mês, do mês seguinte, não. Ele precisa fazer reservas, porque a gente sabe muito bem que a gente é novo, paga o plano de saúde e a gente não usa, né? E chega uma hora em que a gente, pela idade ou por outras circunstâncias, acaba custando mais ao plano do que está reembolsando, né? E a reserva técnica de valores, porque senão você paga enquanto você é novo e você não usa. Quando você vai precisar, aí o plano quebrou, porque ele não se precaveu com as reservas que tinham que ser feitas, as aplicações financeiras, tem lá detalhes, aplicações de risco ou não. Então, tudo isso, gente, na verdade, é trabalho que nós podemos exercer. É isso que eu quero dizer. Com esse número de Unimedes e de outras cooperativas que nós temos muito trabalho a oferecer. É claro que o Corecon São Paulo tem também interesse em conversar o superintendente da UCESP, né? Mas a gente tem interesse em colocar o economista nessa área, porque ela tem uma função social fundamental.
A gente sabe que tem todo o direito de ter empresas, mas as cooperativas nascem da base também, precisam ter amparo, e tem amparo técnico qualificado. Então, aqui eu Jusilei Nazário. Neste ano fizemos aqui um trabalho relativo a um contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que a seguradora teve que aplicar um reajuste de preços em razão da sinistralidade e das variações de custos hospitalares. Então, vamos devolvendo aqui a palavra para a nossa querida Denise, né, para as considerações finais aqui, do presidente Pedro, nosso último encontro aqui desse ano de 2022. Muito feliz com tudo isso e com toda essa contribuição que nós pudemos aqui, né, dividir aqui com os colegas. Bom, obrigada, eu queria agradecer. Presidente, se o senhor quiser já se despedir, aí encerro. Se quiser comentar, desejar aí boas festas para todo mundo, tá bom? Fica à vontade. Eu agradeço a todos, agradeço a presença e agradeço mais esse ano juntos no Fórum de Perícias. Esperamos que no ano que vem a gente tenha o fôlego suficiente para levar esse trabalho que é muito importante, a atividade que mais cresce entre os economistas, deve ser valorizada pelo Conselho, é o que a gente pretende fazer. Muito obrigado. José, por favor. Também quero agradecer, né, a todos e contar com a assistência de vocês para o próximo ano. Lembrando sempre, todos os temas que forem de interesse, todos aqueles temas que vocês se deparam, né, mandem para nós. Nós vamos fazer a pesquisa necessária, vamos buscar especialistas, se for o caso, e trazer, né, para o fórum, né, as apresentações que a nossa categoria, que o nosso dia a dia nos exige. Tá? E é assim mesmo. Ao longo dessas mais de 2, quase 3 décadas, né, Pedro, nós aprendemos, acho que todos os dias. Aprendemos todos os dias. Então, compartilhem as suas dúvidas. A partir delas é que nós podemos crescer e crescer muito juntos. Esse é o nosso grande objetivo. Eu quero desejar a todos aí boas festas, um Feliz Natal, né, e tudo o de melhor, com muita saúde e paz a todos vocês. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigada. Essa gravação vai estar disponível amanhã mesmo, antes da gente ir para o recesso e descansar um pouquinho, a gente já disponibiliza em todos os canais de comunicação aqui do Corecon essa live, para que todos possam rever, compartilhar com seus amigos, colegas de profissão. Então, muito obrigada, e eu aproveito para desejar um 2023 com muita saúde, muita paz, muita harmonia para todo mundo, viu? Boa noite, boas festas.